dia, gente. Como a Gisbel já apresentou, meu nome é Mariana. Eu também sou estudante de psicologia da UFPR e faço parte do grupo de trabalho de estudantes do Sindicato dos Psicólogos aqui do Paraná. Então, o espaço está sendo organizado por esse GT, porque a gente compreende a importância dos estudantes de psicologia, dos psicólogos, discutirem a nossa importância de se mobilizar, o nosso comprometimento social enquanto psicólogos, né? Então, a gente vai dar início à primeira mesa. Eu queria chamar os integrantes da mesa. O professor Thiago Bagatin, que é o presidente do Sindicato dos Psicólogos do Paraná. E a professora doutora Ana Bock, da PUC São Paulo, que já foi presidente do Sindicato dos Psicólogos em São Paulo, já foi a primeira presidente da Federação Nacional dos Psicólogos, já participou de várias gestões do Conselho Regional e Federal dos Psicólogos, né? Então, acho que primeiro a gente passa a palavra para o professor Thiago Bagatin, depois para a professora Ana Bock. Bom dia a todos e todas. Vou falar em pé, costume de professor. Podem ficar bem tranquilos. Eu não vou falar muito, porque eu sei que todo mundo aqui veio para ouvir a Ana Bock. Podem ficar bem... Fiquem tranquilos, até porque muitos de vocês já estão cansados de me ouvir em sala de aula, né? Consigo identificar várias carinhas conhecidas aí. Então a ideia realmente, né, a gente aproveitar ao máximo aí a presença dessa pessoa histórica, né, carinhosa, que é a Ana Bock. Tem uma experiência de vida fantástica e acho que salutar que a gente deposite mais tempo, inclusive, para ela, né? Eu acho que a Mari e a Geise já, né, falando intimamente já com os apelidos, falaram um pouco sobre o GT, mas tem outras pessoas que fazem parte do GT de estudantes que estão aqui também, né? Tem o Ítalo, que é da Positivo, tem o Moisés, que é da Facel. Deixa eu ver quem mais que está aqui que eu estou olhando assim. O Léo também participou, né, de uma reunião lá de Irati, da Unicentro. Quem mais que está aqui? O Everton está lá fora, da Dom Bosco. Enfim, acho que é interessante vocês conhecerem as pessoas. A Nath também estava aqui, a Nath Brito, né? É interessante vocês conhecerem as pessoas que fazem parte desse GT, porque o grupo de trabalho de estudantes do sindicato é feito de pessoas. É feito de seus pares, né? São as pessoas que estudam com vocês que constroem esse movimento. Então, quando a gente olha, por exemplo, esse vídeo, identifica várias ações, atividades, manifestações, coisas que são possíveis de serem feitas, né, com o sindicato. A gente não pode esquecer que existem pessoas ali trabalhando. E são pessoas como nós, né? São pessoas de carne e osso que também têm família, são pessoas que estudam, que trabalham, têm os seus afazeres e que depositam um certo tempo, uma certa dedicação a alguma causa, uma causa que é coletiva e não uma causa individual, né? Acho que isso é importante. Eu fui apresentado como professor também, né? E presidente do Sindicato dos Psicólogos. E normalmente as pessoas ficam pensando assim, nossa, mas que cara ganancioso, né? Além de ser presidente do sindicato, ainda trabalha como professor, ou seja, quer ganhar dinheiro de todo lado, né? Quer só se dar bem, assim. Então, acho que, em primeiro lugar, é importante a gente dizer que ninguém recebe nada militando, atuando no sindicato. Não tem ninguém que ganha dinheiro, né, sendo parte da diretoria do Sindipsi. Né? Nem no GT de estudantes, pelo menos até onde eu saiba, vocês não estão ganhando dinheiro com isso, né? Então, ninguém vai ganhar dinheiro trabalhando ou atuando, militando nesses espaços, né? O meu ganha-pão é o ganha-pão como professor mesmo, né? É ali que eu me sustento. Também tenho família, também tenho os meus afazeres e trabalho como professor, né? Acho que isso é importante. Mas o que leva uma pessoa a participar desses espaços? O que faz com que alguém fale assim, vou dedicar um certo tempo da minha vida para algo que não exatamente eu vou ter um benefício imediato, né, diretamente a minha pessoa, né? O que leva alguém a participar desses espaços? Acho que essa é uma reflexão que permeia todo o tema do debate, né? Por que a psicologia vai às ruas. A gente sempre tem que estar pensando sobre esse assunto. O que faz as pessoas se mobilizarem, o que faz as pessoas participarem de entidades de classe, de categorias, né? Eu acho que a primeira questão, até eu lembro muito da minha mãe quando eu falo isso, né? Fala assim, mas o que você ganha fazendo isso de graça para as outras pessoas, né? Você está perdendo tempo da sua vida. Aí eu falo assim para ela, perder tempo
é o tempo que você perde ao se deslocar, ao se locomover de um lugar a outro, né? Quanto tempo vocês perderam vindo para cá, né? Se deslocando de casa até aqui esse momento. Isso é perda de tempo, realmente. Né? A gente perde tempo se locomovendo de um lugar a outro. Perder tempo é um momento em que, às vezes, a gente vai ao shopping para achar que está comprando felicidade, né? Perder tempo é quando, sem fazer um julgamento individual e moral, né, das pessoas que agem, né, que vivem assim, até porque a maior parte da população vive assim, né? Então, sem entrar nesse mérito individual da discussão e do debate, mas perder tempo é também quando a gente acha que vai aliviar um sofrimento psíquico causado, às vezes, por condições de vida, condições de trabalho. Quando a gente chega em casa, né, depois de um dia estressante de trabalho, fala, vou assistir uma novela agora. Daí senta no sofazinho, assim, um sofazinho confortável como esse. Ai, beleza, né? Agora esqueço o mundo. Tá? Isso é perder tempo na vida. Né? Eu acho que quando a gente participa, de fato, de algum espaço de militância e de ação que vai mudar a vida das pessoas, a gente está ganhando tempo. Né? É uma opção, é uma escolha consciente, né, de transformação da realidade. Né? Acho que está muito vinculado a objetivos individuais e objetivos coletivos. Né? Então, acho que essa é a primeira mensagem que eu queria deixar a todos vocês, assim, do quanto a gente ganha tempo participando desses espaços, e sem contar os ganhos que acho que foi apresentado até nos vídeos, ganhos individuais mesmo, né? No sentido de conhecer pessoas, conhecer realidades, aprender muito. A gente aprende muito nesses espaços. Você eleva o seu nível de consciência para compreender a realidade de uma forma diferenciada. Eu acho que tudo isso são ganhos individuais, mas que perpassam os ganhos coletivos, porque a princípio a gente não está lá para ter benefícios individuais, e sim para ter benefícios coletivos. Né? Bom, agora sobre o tema especificamente da nossa mesa. Por que a psicologia vai às ruas? Esse tema foi uma opção do GT de estudantes, né, do grupo de trabalho que tem se dedicado aí às causas estudantis no sindicato. E eu lembro quando o grupo sugeriu o tema, assim, eu fiquei sabendo, eu falei, nossa, mas que criativo, né? Uma pergunta, né? E acho que, para além da pergunta, esse tema, ele já tem uma resposta, indiretamente. Né? Então, quando a gente se questiona do porquê a psicologia vai às ruas, lógico, a gente está querendo saber quais são os motivos que levam psicólogos e psicólogas às ruas. Mas existe uma resposta de que, ali dentro, né, desse tema, indiretamente, de que, na realidade, para as mazelas sociais, para aquilo que nos aflige, para os conflitos, para o sofrimento, é necessário que a gente vá às ruas. Essa é a resposta que está dentro dessa pergunta. Né? Então, você já está respondendo que para resolver problemas coletivos, você tem que ir às ruas. Não tem jeito. Né? Se a gente for olhar as grandes conquistas da humanidade, vinculadas aí à classe trabalhadora, principalmente, todas elas foram obtidas a partir de mobilizações, a partir, né, de organizações sociais. Né? Não é à toa, por exemplo, que desde a Revolução Industrial, a jornada de trabalho tem se reduzido. A gente não deve olhar a redução da jornada de trabalho como se fosse uma vantagem do empregador, né? Vocês não acham isso, que o empregador benevolente resolve reduzir a jornada de trabalho porque os seus trabalhadores estão cansados, né? Estão exaustos, estão morrendo ao trabalhar com uma jornada excessiva, né? Então, desde a Revolução Industrial, a jornada de trabalho diária era de 16 horas semanais, passou para 14, passou para 10, passou para 8, agora a gente está lutando por 6 horas semanais. E por que não pode ser 4 horas semanais? E por que não pode ser 2 horas semanais, não, desculpa, diárias? Por que a gente não pode trabalhar 2 horas por dia? Você sabia que, se vocês, né, sabiam que no mundo, 87 famílias comandam toda a riqueza do mundo? E se essa riqueza tecnológica fosse democratizada, seria o suficiente para todas as pessoas trabalharem apenas 3 horas por dia? Mas por que isso não acontece? A gente precisa entender quais são os interesses que estão em jogo na obtenção ou não de um determinado direito, para saber quais são os nossos inimigos, contra quem a gente está lutando, o que a gente está enfrentando. Né? E aí a gente vai analisar e vai perceber que, às vezes, os instrumentos que a gente utiliza, em vários momentos da história,
foi necessário que a gente utilizasse instrumentos radicais de combate, de fato, às desigualdades. A gente precisa, em algum momento da história, ir às ruas para obter conquistas, né? Eu falo sempre para os meus alunos, né? Vocês não acham que a abolição da escravatura do Brasil veio porque uma princesa iluminada ficou com pena dos negros e resolveu acabar com a escravidão. Não é assim que vocês interpretam a história. Por mais que tentem ensinar a gente na escola dessa forma, né? Fala assim, a escravidão veio, a princesa boazinha iluminada ficou com pena dos negros e resolveu... Não, imagina, tiveram organizações. Os quilombos são um grande exemplo da resistência e do enfrentamento à escravidão. Jornada de trabalho é a mesma coisa, os sindicatos se organizaram, enfim. Né? Poderíamos citar aqui uma série de exemplos, a ditadura militar, né, que foi apresentada pela Geise, o quanto as pessoas precisaram se mobilizar, precisaram ir para as ruas para terminar e para acabar com essas desigualdades. Bom, mas existem pautas que são específicas da psicologia. Então, claro que existem questões mais gerais da população. Nós, psicólogos e psicólogas, e vocês, estudantes de psicologia, não são... vocês são parte da população também, né? Então essas mesmas mazelas que atingem o restante da sociedade também nos atingem. Nós também utilizamos o transporte público, nós também utilizamos os serviços de saúde, as escolas, nós somos parte da sociedade, por mais que, né, alguns psicólogos achem que não, já se colocam à parte, né, acima da sociedade, como se nós não fizéssemos parte de uma classe social determinada, né, na sociedade. Então nós fazemos parte, mas ainda assim existem algumas pautas corporativas, algumas pautas que são mais relacionadas ao mundo do trabalho do psicólogo, que é fundamental que vocês tenham atenção desde o momento ainda da faculdade, né? Por exemplo, uma delas é a questão das 30 horas, que é uma pauta aí que vocês devem saber que depois de 6 anos de tramitação do projeto de lei, a tendência é que no mês que vem ele caia nas mãos da presidente, da Dilma. Então essa é uma tendência, ainda não está confirmado, mas provavelmente em meados de maio, início de junho, a gente vai ter a decisão final, depois de toda a organização, toda a mobilização nacional, tudo que foi feito, abaixo-assinado, enfrentamento, cartaz, debate e tal, isso vai se concretizar no mês que vem, né? Então é um momento ímpar em que nós estamos vivendo. É muito difícil aprovar esse projeto, já digo para vocês que também uma tendência é que o nosso projeto seja vetado, né? Houve o veto das 30 horas dos fonoaudiólogos sob o argumento de que as 30 horas dos fonoaudiólogos iriam onerar o poder público, principalmente as pequenas cidades, de uma forma absurda. E só para vocês terem uma ideia, de fonoaudiólogos no Paraná tem cerca de 1.500, psicólogos tem 15.000. Então quem onera mais, né? A gente acaba onerando mais, né? A bancada também do governo barrou as 30 horas dos enfermeiros no Congresso. Enfim, a tendência é que a gente não consiga aprovar se a gente ficar parado, se a gente ficar passivo. De fato, se a gente ficar esperando uma conversa e um convencimento da presidente, sem que, na medida em que esse convencimento é necessário, mas a gente precisa mostrar a importância e mostrar que essa não é uma demanda só do sindicato, mas é uma demanda da categoria. Junho do ano passado, as mobilizações que aconteceram em junho do ano passado, foi um tapa na cara da sociedade. Foi um momento em que as pessoas começaram a perceber que, indo às ruas, a gente obtém conquistas. Ah, Thiago, mas a conquista que teve com junho do ano passado foi muito pequena. Foi só a redução aí de tarifa de 10 centavos em algumas capitais, 20 centavos em outras capitais, né? A PEC, que iria limitar o poder de investigação do Ministério Público, não passou no Congresso. Enfim, houveram algumas conquistas objetivas, mas é muito pequeno. Agora, será que a gente conseguiria essas conquistas pequenas que sejam, se não fossem as mobilizações do ano passado? Eu não tenho dúvida que não. Eu participei aqui em Curitiba da fundação do Movimento Passe Livre, em 2005. Né, que hoje eu tenho muitas divergências com o que virou esse movimento, mas na época do Movimento Passe Livre, em 2005, a gente fazia mobilização, fazia reunião, fazia conversa com o prefeito, fazia um monte de coisa. E o discurso era sempre técnico. Falando, não é possível reduzir tarifa, não tem como, porque precisa aumentar o salário dos cobradores e motoristas, e é uma questão técnica, tarifa, não sei o quê, taraná, taraná, taraná. A gente não entendia nada do que estava acontecendo, mas sabia que não podia aumentar.
Bota 1 milhão de pessoas na rua, vamos ver se não consegue baixar a tarifa. Foi o que aconteceu ano passado. O nosso projeto de lei vai ser barrado? Não sei. Não sei se ele vai ser barrado. Depende da gente. Se a gente tiver força o suficiente para pressionar os parlamentares, para pressionar o Poder Executivo, a gente aprova o nosso projeto. Eu não tenho dúvida disso. Esse ano é um ano eleitoral, é um ano de eleição, então as pessoas estão muito preocupadas com a sua imagem e a gente precisa se aproveitar disso. Então não é à toa que o nosso projeto, inclusive, vai cair na mão da presidente justamente nesse ano, porque era para ele ter sido aprovado no final do ano passado. No final do ano passado, ele ia passar pela última comissão, que é a Comissão de Constituição e Justiça, e a FENAPSE, né, Federação Nacional dos Psicólogos, em conjunto com os sindicatos estaduais, a gente pediu para segurar na última comissão, para que ele viesse, sim, propositadamente para esse ano, para a mão da presidente. Porque é um ano eleitoral, a gente teria mais facilidade da aprovação. Então, acho que é importante a gente aproveitar esse momento, não esperar que as coisas caiam do céu, né? Se a gente ficar esperando que as coisas caiam do céu, elas não vão cair, né? A gente precisa de fato ir às ruas. E aí a gente escuta às vezes no sindicato algumas pessoas falando o seguinte: mas essa é uma demanda do psicólogo que é empregado, aquele que tem um vínculo empregatício, né? Que vai reduzir a sua jornada de trabalho. E o psicólogo autônomo, que trabalha com clínica, será que tem motivo para ir às ruas? Será que tem motivo para se mobilizar? Tem muito motivo. A gente tem ficado assustado com o que tem acontecido aqui no Paraná, e acredito que no Brasil todo, com os planos de saúde. Vocês sabiam que existe psicólogo que trabalha vinculados a planos de saúde aqui no Paraná, em Curitiba, que recebe R$5 por consulta? R$5. É absurdo, né? É um absurdo. E aí, sem contar que os planos de saúde, eles dizem quanto tempo deve ser o atendimento, no máximo meia hora, você não pode atender mais do que meia hora, e no máximo uma vez por semana, e recebe R$5. Não são todos que pagam esse valor, né? Então varia entre 5 e 20. Eu desconheço algum plano que pague mais do que R$20, né? Mas existem pessoas que ganham R$5. Isso não é um motivo para a gente ir às ruas? A gente tem feito pelo sindicato algumas articulações, tentativas de convencimento, mostrar para os planos o quanto isso é prejudicial para o tipo de atendimento que eles estão oferecendo aos seus segurados, né, porque as pessoas pagam um plano de saúde e estão recebendo um serviço de péssima qualidade, não por culpa do profissional, mas pela condição que é oferecida a esse profissional. Mas vocês acham que eles vão se convencer desse discurso? Eles não vão se convencer. Porque a ideia do plano de saúde é justamente essa, né? É reduzir custos, é você mercantilizar um direito, que é o direito à saúde. Então, a ideia, de fato, é essa mesmo, é a precarização do tipo de serviço oferecido. A gente só vai conseguir mostrar para os planos, mostrar para a ANS, mostrar para a sociedade que o que está acontecendo, na realidade, é uma inversão de valores, a venda de saúde não é o que vai garantir a saúde, de fato, né? Se a gente conseguir ir para as ruas, se a gente conseguir ir para a imprensa, é assim que se convence quando a gente está numa arena política, né? Uma arena que é permeada por uma série de interesses. A gente só convence dessa forma, né? Então, motivos para a gente se mobilizar e se organizar existem aos montes, sejam elas vinculadas diretamente à psicologia, sejam elas vinculadas diretamente às nossas condições de trabalho enquanto psicólogo, ou então aquelas que são mais gerais, né, da sociedade como um todo, né? Eu falei apenas de 2 pautas aqui, né, até das 30 horas, deixar um convite para vocês. Na terça-feira que vem, dia 29 de abril, às 19 horas, no CRP, nós teremos uma plenária de reta final da campanha pelas 30 horas. Então é um momento em que vocês podem participar, não é só para psicólogo, é para estudante de psicologia também, todo mundo que tem interesse em participar dessa campanha, dessa reta final, que vai durar cerca de 1 mês ou 2 meses no máximo, né? Participe dessa plenária. A ideia é a gente sair de lá com um calendário de organizações, que a gente, inclusive que seja um espaço participativo, não é um sindicato que vai falar para vocês o que vocês devem fazer, né? A gente vai construir juntos essa reta final. Então participem, quem tiver interesse e possibilidade de participar desse evento, dessa atividade lá na terça-feira, no CRP às 19 horas. Eu falei de 2 pautas, né, vinculadas à clínica
e vinculada aí o psicólogo trabalhador. Mas existem uma série de outras que estão no nosso site, então entrem lá no site do sindicato, vocês vão ver o que tem sido feito, questões às vezes mais gerais que atingem toda a categoria, outras vezes mais específicas num determinado local de trabalho, né? E fica o convite aí para vocês participarem de todos os GTs dos grupos de trabalho, questões LGBTs, saúde do trabalhador, GT de mulheres, mas principalmente o GT de estudantes, né? É um GT que tem nos orgulhado muito, assim, um GT que em alguns momentos fica mais ativo do que a diretoria do sindicato, né? A gente fica até com inveja, assim, porque é um GT que participa, faz muita coisa e é bom, né? Porque vocês não são o futuro da categoria, vocês são o presente. O que acho que a organização desse seminário é uma demonstração de que vocês já estão fazendo muito pela nossa categoria, né? E acho que vocês devem incorporar isso, não achar que tem alguém que vai mandar vocês, alguém que vai dizer o que vocês devem fazer. Acho que vocês têm que incorporar esse poder que vocês têm de autonomia, participar ativamente de uma forma coletiva, principalmente do GT de estudantes, né, para a gente transformar de fato a realidade, a sociedade como um todo e a nossa categoria. Muito obrigado. Passar então a palavra à professora Ana Bock. Obrigada. É gostoso ouvir o Thiago contando, porque me faz lembrar minha história. Também comecei minha militância, comecei no Centro Acadêmico de Psicologia, fui da primeira gestão do Centro Acadêmico de Psicologia. Existia um diretório geral e quando o curso virou uma faculdade, né, nós tivemos que criar o Centro Acadêmico específico da Psicologia lá na PUC de São Paulo e eu fui da primeira diretoria desse Centro Acadêmico. Depois que me formei, fui para o Sindicato dos Psicólogos, fiquei lá 2 gestões e do sindicato passei para a Federação Nacional dos Psicólogos, fui a primeira presidente da FENAPSE. E daí descansei um pouco das entidades de psicologia e quando voltei ao Conselho Federal de Psicologia, fiquei lá várias gestões, depois Conselho Regional de São Paulo, né? Então, de certa forma, eu poderia dizer aí meu percurso que eu sempre estive na rua, né? Oi, aqui anda. Bom, vamos lá. Quero agradecer o convite que me fizeram para estar aqui refletindo com esse conjunto de jovens interessados, né, em pensar a atuação da psicologia, a atuação da categoria dos psicólogos, como é que isso tem se dado. E aí, provocada pela temática, eu pensei, na verdade, porque a psicologia vai às ruas, mas a minha era psicologia e participação social, eu optei por fazer uma reflexão de por que nem sempre a psicologia foi às ruas, né? Então, hoje, a gente não tem dúvida disso, a gente abre os jornais, revistas, até no avião abre a revista da TAM ou da Gol, a gente encontra lá uma atividade que os psicólogos estão fazendo, merece destaque no Almanac Brasil, lá que é distribuído na TAM. Então, assim, em qualquer espaço, né, usando esse espaço do avião como espaço, bom, chegou lá, gente, né, imagina, para mostrar que a psicologia tem estado na cena, né, brasileira. Nós não só temos estado na rua no sentido exato da palavra, mas temos estado na rua de forma simbólica. Nós temos lutado por direitos humanos, nós temos lutado por muitas questões importantes para a sociedade brasileira. Hoje, a gente sabe que quando se fala em direitos humanos no Brasil hoje, antigamente se falava de direitos humanos, a gente lembrava logo dos advogados, a OAB, tem uma tradição de luta nesse campo. Hoje em dia, quando se fala de direitos humanos, se fala, claro, ainda de OAB, mas se fala de psicologia. Nós tivemos ousadias importantes nessa trajetória, como, por exemplo, as caravanas que a
gente fez com a OAB em instituições ligadas de alguma forma à psicologia, porque não sei se vocês sabem, o Conselho de Psicologia, ele tem o chamado poder de polícia, né? É um poder dado pelo Estado de vistoriar, fiscalizar qualquer local onde os psicólogos estejam trabalhando. E ele tem entrada livre, se não for livre, a Polícia Federal garante a entrada dele. Então, o Conselho ele não tem que avisar, ele chega e diz, eu sou conselheiro de psicologia, vim aqui fazer uma vistoria nesse, só tem que ter a cartinha que garanta que aquela pessoa está nomeada pelo Conselho. São os chamados fiscais, dos conselhos de psicologia. E que qualquer um pode ser nomeado pelo Conselho Fiscal. Então, nós combinamos com a OAB e fizemos, até hoje a OAB outro dia fez uma sozinho com outro grupo, não me lembro agora, ali no jornal, falei, cadê os psicólogos? Mas na verdade é porque a entidade que eles estavam vistoriando não tinha psicologia. Mas nós inventamos esta forma, nós fazíamos toda a combinação por telefone, não havia nenhuma informação à entidade, não havia nenhuma, combinávamos no Brasil todo numa articulação para ninguém botar defeito, porque numa reunião telefônica você conseguia reunir representantes dos conselhos regionais de vários estados. Aí esses representantes tinham que falar com seus interiores, articular com seus interiores. E imaginem que isso está acontecendo entre os psicólogos, está acontecendo entre os advogados. E no dia e hora marcado, às 8 horas da manhã em geral, a gente avisava a imprensa, e íamos a um determinado tipo de instituição. Fizemos na instituição casa, fizemos em hospitais psiquiátricos, até os hospitais psiquiátricos, como foi bastante grave, nós encontramos gente morta, nós encontramos gente torturada, nós encontramos gente aprisionada, sem roupa, no frio, nós encontramos as condições que encontramos nos hospitais psiquiátricos, foi tão grave que além de entregar ao Ministério Público o resultado das nossas visitas, nós publicamos um livro que chama Instituições Sinistras. Por conta disso, respondemos um processo na justiça, mas assim, chegávamos, apresentávamos a nossa credencial, claro que as instituições, o diretor ainda não chegou, ele está para chegar, nós vamos entrar. Então dá licença, vou chamar a Polícia Federal. Em algumas instituições precisamos da Polícia Federal para entrar, em outras a gente entrou sem dificuldade. E vistoriávamos a instituição onde os psicólogos estão trabalhando. As condições, fizemos em instituições de idosos, fizemos em muitas instituições, em comunidades terapêuticas, e isso tem resultado, isso vinha sendo feito até a gestão anterior, essa gestão que está aí agora no Conselho Federal de Psicologia, ainda não anunciou se vai continuar fazendo as caravanas, mas isso virava um relatório em todo o Brasil, a gente visitava uma instituição em cada cidade, algumas cidades no interior do estado, então dava uma coleção muito grande de um relatório muito grande de instituições, e isso a gente entregava ao Ministério Público para que houvesse apuração das condições que essas instituições funcionavam, então, veja, eu acho que isso é estar na rua, os psicólogos trabalhando, essas caravanas todas tinham o nome de direitos humanos, e elas puderam denunciar muitas coisas importantes nesse país, inclusive as comunidades terapêuticas e os hospitais psiquiátricos. E os meninos da Fundação Casa, condição em que eram tratados, bem grave.
nós estivemos lutando pelas mais variadas, eu acho que o Tiago já fez aqui um cenário disso, não vou repetir, mas assim, coisas que são gerais da sociedade brasileira e que o nosso desafio sempre é fazer o vínculo, né? Por que os psicólogos estão lutando por drogas? Por que os psicólogos estão lutando contra a homofobia? Por que os psicólogos... fazer esse vínculo, porque é preciso não que a gente tenha que justificar porque os psicólogos estão lutando por isso, mas para que a gente possa enriquecer a luta com a perspectiva da psicologia naquela luta, né? Então é preciso fazer um esforço. Nós não estamos lá como qualquer cidadão, nós estamos lá como cidadãos que somos psicólogos. Então é preciso fazer um esforço do discurso específico da psicologia em todas essas lutas. É preciso ir como psicólogos às ruas. Então hoje não há qualquer dúvida de que nós temos estado nas ruas, nós temos estado nos locais públicos, que nós temos lutado nas lutas da sociedade, temos aparecido como profissionais em psicologia em várias lutas. No entanto, a gente sabe que nem sempre foi assim. Os estudantes de psicologia talvez tenham estado há mais tempo lutando contra a ditadura, lutando pela anistia, mas a psicologia não apareceu nas ruas como ela aparece hoje, como os estudantes apareceram, né? Então nem sempre a psicologia esteve nas ruas. E aí o meu exercício é pensar um pouco por que a gente não esteve sempre na rua, porque os problemas sempre existiram. A psicologia existe há bastante tempo, pelo menos desde 62, ela está regulamentada como profissão. E por que imagine, 62, né, nós somos regulamentados. Pegamos assim a ditadura no seu início. E por que é que nós não estivemos? Deve ser, algumas mulheres, mães de família, psicólogas, podem ter estado na marcha da família, que antecedeu a ditadura militar, o golpe no 1º de abril de 64. Mas, sem dúvida alguma, como psicologia, nós estivemos, ou não estivemos, ou estivemos muito pouco. Então, primeiro, registrar que a psicologia, ela na sua história, ela tem, na sua história no Brasil, ela esteve aliada aos projetos da elite, ou mais especificamente ao projeto de modernização do país que a elite brasileira alimentou a partir do final da primeira metade do século XX, né, e que teve o seu grande desenvolvimento nos anos 50 e 60. Nós temos que pensar que nós éramos um país agrário, um país conservador, atrasado, um país rural, e foi o projeto de modernização que urbanizou o país, que industrializou o país. A elite brasileira adotou esse projeto como o grande projeto para o Brasil. Era preciso fazer o Brasil avançar, tornando-o industrializado, né, urbanizando, fazendo com que grandes cidades pudessem surgir, as grandes capitais pudessem surgir com uma riqueza, com uma pujança grande a partir da riqueza produzida pela indústria. Então, esse projeto de industrialização, que nós sabemos que o automobilismo, né, a indústria automobilística tem aí um lugar importante de frente às metalurgias, esse projeto, ele não é um projeto do povo brasileiro, ele é um projeto da elite brasileira, a elite que conhecia essa modernização, que ia ao exterior, que ia à Europa, que ia aos Estados Unidos e conhecia essa modernização e que traz para o Brasil este sonho. Foram convocados naqueles anos todos os conhecimentos que pudessem de alguma forma contribuir para esse projeto de modernização. O que interessava? Interessavam profissões, saberes e fazeres que trouxessem, apresentassem uma tecnologia de intervenção. Porque a modernização ela está diretamente relacionada à ideia da tecnologia sofisticada para a solução dos problemas sociais. Então, nós fomos, a sociedade brasileira foi convidada ou convocada para
estar nesse projeto, aliada a esse projeto, desde que apresentasse alguma forma de contribuir que fosse tecnológica, vamos chamar assim, né? Que fosse tecnológica. Os psicólogos naquele momento eram muito poucos, nós não éramos 500 no Brasil, chamados psicometristas, psicotécnicos ou psicologistas. Eles lá, né? Nós, de forma genérica de dizer, eles lá, ainda existem alguns vivos, né? Que apresentaram os testes psicológicos como uma forma de contribuição nesse projeto de modernização. E fomos altamente valorizados, porque nós podíamos responder a uma demanda que a indústria começou, veja, uma indústria que se instala num país atrasado, rural, né, conservador. Era muito difícil conseguir que a indústria fosse produtiva, fosse lucrativa no máximo que ela poderia ser. Era preciso escolher as pessoas certas para os lugares certos. A mentalidade organizacional trazia esta ideia de que era possível ser produtivo se você colocasse as pessoas certas nos lugares certos. Mas como detectar as pessoas certas? Como saber quais eram as pessoas certas para os lugares certos? Os testes psicológicos vieram responder exatamente a esta demanda. Eles eram capazes, pela sua qualidade, eles tinham sido altamente desenvolvidos, principalmente com a Segunda Guerra Mundial, eles eram capazes de dizer: esta pessoa X tem o perfil adequado para a atividade X, né? Essa pessoa Y para a atividade Y. Então, desde que se desenhasse com clareza o perfil exigido por uma determinada atividade, era possível depois ter um teste psicológico que desenhasse o perfil do sujeito para ver se ele se adaptava, se ele se adequava, se ele se assemelhava àquele padrão. Desde inteligência, motivação, personalidade, né? Nós fomos aí construindo um conjunto bastante grande de testes psicológicos que faziam essa contribuição. Então, com isso, eu quero dizer que nós, que éramos naquele momento poucos profissionais, não éramos mais do que 500 psicólogos no país, não tínhamos uma profissão identificada, né? Não tinha um discurso comum, não tinha um conjunto de formas de intervenção que fossem identificadoras daquele profissional, não tínhamos uma categoria que se identificava entre si, não tínhamos nada que pudesse dizer: olha, aqui tem uma categoria profissional, né? Não tínhamos nada disso. E, no entanto, em 27 de agosto de 1962, nós recebemos de presente a certidão de nascimento da psicologia, sem que a criança tivesse nascido. Nós tivemos uma certidão de uma criança que não tinha nascido. E isso vai colocar uma tarefa bastante importante para os psicólogos daí para frente, que será de inventar a profissão. Porque ela estava apenas desenhada num mínimo que era a sua intervenção a partir dos testes psicológicos. Nós não fazemos outra coisa, nem tampouco terapias. As terapias nós vamos pegar dos médicos depois. Lembrar sempre que nós pegamos dos médicos. Isso não tinha o direito de lutar por ela, né? Mas assim, eram os médicos que faziam psicoterapia. Então, e que deixaram para nós, né? Porque era um trabalho meio secundário, não estavam muito interessados, somente quando lidava com crianças, os médicos não estavam muito interessados, então eles tinham sempre um psicólogo apoiador ali, que fazia o trabalho, né? Quando eles tinham casos que exigissem a psicoterapia. Bom, isso nos levou essa intimidade que nós tínhamos com a elite, porque éramos da elite, esse conjunto técnico de intervenções que nós tínhamos a partir dos testes psicológicos, a nossa participação fiel
no projeto de modernização do país, leva a categoria dos psicólogos a receber este presente da sociedade brasileira, na verdade da elite brasileira, de sermos reconhecidos como uma profissão regulamentada, 27 de agosto de 1962, assinado pelo João Goulart, né? Lógico que todo o projeto tramitou nas gestões anteriores e ele assinou, sancionou a lei. Muito bem, isso já nos permite desenhar um primeiro argumento para dizer assim, por que não fomos às ruas? Não fomos às ruas porque não precisamos. Nós recebemos tudo o que precisávamos de presente. A elite da qual fazíamos parte garantia isto para nós. Garantia, até, sabe que o Maluf, quando era prefeito de São Paulo, os professores da rede fizeram uma greve. E ele, numa manifestação, ele disse para as professoras, vocês não são mal pagas, vocês são mal casadas. Né? E aí nós passamos a brincar com isso e dizíamos, psicólogas, vocês não são bem pagas, vocês são bem casadas. Porque era uma elite, as psicólogas eram casadas com os médicos, com os engenheiros, né? E isso muitas vezes dificultava a luta sindical dos psicólogos, porque assim, ninguém sentia tanta necessidade de uma luta sindical por melhores condições de trabalho, por 30 horas, por melhores salários, por piso salarial, ninguém sentia essa necessidade. Então isso quer dizer dessa intimidade que nós tínhamos. Dizem as más línguas, realmente as más línguas, porque não tem, às vezes eu tento conferir as datas, não dá exatamente muito certo, mas dizem as más línguas que a filha do Filinto Miller foi um senador da República, que é uma importante figura por detrás da ditadura militar, todas as ditaduras do Vargas, que ele tinha uma filha, que deve estar viva ainda, se não me engano se chama Mara Júlia, e pediu de presente para ele, só para vocês terem uma ideia, fofoca ou não, se a história foi criada assim, vocês imaginem da possibilidade, né? Então, assim, que ela pediu de presente para o Filinto Miller os conselhos de psicologia. Veja que lindo. Minha filha, você vai fazer aniversário, o que você quer de presente? Papai, quero conselhos de psicologia. Não é lindo? Assim, eu já falei que eu acho que o Conselho Federal devia fazer um busto para Maria Júlia, porque eu acho que ela não imaginava que o Conselho Federal fosse se desenvolver, fosse crescer, fosse se tornar uma importante entidade de psicologia, mas para mostrar assim, o tipo de como é que a gente lidava com as coisas. Então, criou-se, o Filinto Miller procurou um amigo dele que fez o projeto, que apresentou o projeto ao executivo, o executivo apresentou o projeto e nós tivemos os conselhos de psicologia criados. Depois tivemos uma certa dificuldade de implementar, em 73 conseguimos a regulamentação, e aí um dos primeiros atos do Conselho Federal de Psicologia é atribuir o título de psicólogo honoris causa ao ditador Garrastazu Médici. Veja que a intimidade que esta categoria tinha com a elite brasileira não é coisa pouca. Não é coisa pouca. Então, nós estávamos numa situação bastante favorável a ficarmos em casa ou nos nossos consultórios ou escritórios, solicitando aos nossos pais, ao ditador que era nosso amigo, ao deputado que era nosso conhecido, da nossa família, a gente ficava ali só pedindo coisas que pudessem nos ajudar no desenvolvimento da psicologia. Eu digo isso porque se pediu realmente muita coisa, muita coisa. Os cursos de psicologia, nós tivemos muita coisa. Muito bem. Mas os ventos mudaram. Os ventos mudaram e a psicologia, não só o Brasil muda com a ditadura militar, como a psicologia
tem o desafio de se construir como profissão. Isto junto, né, uma coisa positiva, uma coisa negativa, não importa, né, o mundo é feito de contradições, isso permitiu um novo cenário para a psicologia. Uma das coisas importantes é que os ditadores tinham recebido o apoio, acabamos aqui de citar, a Marcha da Família, né, que foi feita 1 ou 2 meses antes do golpe militar e que foi decisiva no golpe militar, feita pela elite nesse país, que foi às ruas. A elite também vai à rua. Né? E, aliás, eu diria que a elite talvez fique sempre na rua. É que ele manda a gente para ficar na rua, né? Ele não vai diretamente, ele manda a gente para ficar na rua. Esse novo momento da ditadura e o apoio que ela tinha da camada média, conforme a ditadura vai se estabelecendo, vai se endurecendo, a camada média e vai desenvolvendo suas políticas econômicas, a camada média começa a se sentir prejudicada. Uai, eu apoiei essa ditadura e agora essa gente começa a abrir esse país para o capital estrangeiro, começa a permitir a entrada, a abertura de grandes monopólios, os grandes supermercados, as grandes cadeias de lojas, as grandes, né? E isso vai fazendo com que o senhor José, que apoiou a ditadura, que foi até lá na marcha, que tinha uma vendinha ali na esquina, perdesse a vendinha dele, porque agora as pessoas preferiam ir lá no supermercado, no Carrefour, no Pão de Açúcar, né? Aí a dona Maria, que tinha lá ela costurava roupas, etc. Agora as pessoas não compravam mais a roupa dela, não mandavam mais fazer, porque compravam pronta lá na CIA, na Clipper, né? Então, assim, como é que isso, a camada média começa a retirar o seu apoio à ditadura. E a ditadura não teria durado mais nem um dia se a camada média tivesse tirado completamente seu apoio. Mas a camada média foi convocada pela ditadura para fazer um novo pacto. E o que a ditadura entregou em troca do apoio agora era a possibilidade dos filhos da camada média. Aquele filho do seu João José, acho que eu chamei, né? Que estava aprendendo lá, ajudando a empacotar na venda para poder ocupar o lugar do pai. A menina que pegava botão ali com a mãe para poder ocupar o lugar da mãe. Esses filhos agora poderiam ir à universidade. E foram abertas vagas nas universidades públicas. Por isso que abrir vaga em universidade pública nem sempre é bom. Abriu-se vagas nas universidades públicas, abriu-se autorizadas as universidades particulares de se ampliarem no seu número de vagas, né? A PUC cresceu nesse período bastante, ela era uma universidade pequena, enxuta, ela cresce, né? As universidades todas se tornam universidades massificadas, assim, de tanta gente, porque a camada média agora, ao invés de ter o seu filho ali treinado na vendinha, treinado no pregar botão, agora seria médico, psicólogo, engenheiro, né? E essa troca foi muito bem recebida pela camada média, de ter os seus filhos agora formados na universidade, que era uma coisa só da elite, e agora a camada média chegava lá. Além disso, a esquerda brasileira teve que recuar para as universidades, os intelectuais de esquerda que militavam no movimento operário, né, pela leitura leninista, a importância de estar no movimento operário, recuaram por conta da dureza da ditadura para as universidades. E muitos, fora aqueles que não foram embora, foram militar dentro das universidades. Militar no sentido de militância. Eles passaram a criar um caldo progressista dentro das universidades e em especial dentro de algumas. Claro, algumas perseguiram esses profissionais, como foi o caso da USP, que mandou caçar todo mundo que fizesse qualquer... falou Marx na sala de aula, como tinha dedo duro em cada sala de aula, você mandava caçar o professor, foram caçados pelo AI-5, para a sorte da PUC, porque grande parte desses professores caçados foram então incorporados pela PUC de São Paulo, que tinha, naquele momento, diferente de hoje, uma diocese bastante progressista com Dom Paulo Evaristo Arnes, né? Hoje nós temos a figura do Dom Odilo. Então, nós tivemos uma universidade se modificando na sua
na sua conformação, na sua discussão. A PUC fez uma reforma universitária, os estudantes e professores ocuparam a reitoria em 68, fizeram uma reforma universitária e criaram naquele momento o chamado ciclo básico. Ele já foi extinto. O ciclo básico é assim: todos os estudantes de todos os cursos faziam as mesmas disciplinas no primeiro ano da faculdade. E então as classes eram misturadas. Você tinha dentro de uma sala de aula gente do direito, da economia, da administração, da psicologia, da fonologia, da pedagogia. Eram misturados propositalmente os alunos dos diversos cursos, e as disciplinas eram todas assim, problemas do homem contemporâneo, se discutia metodologia científica, mas se discutia o papel da ciência, né, o compromisso da ciência com a sociedade brasileira. Então, assim, vira assim, um caldo progressista bastante grande. E muitas universidades no país fizeram suas reformas, tiveram seu movimento estudantil também desenvolvido, crescido a partir disso. Além disso, deixa eu ver aqui outro... a entrada da camada média, o recuo da esquerda, sim, imagina, não podíamos esquecer o crescente movimento dos trabalhadores no país. Os anos 70 vão nos apresentar o movimento, o resultado de uma organização bem-sucedida de sindicatos, em especial no São Bernardo do Campo. E vão colocar os trabalhadores na rua, vão colocar greves das mais eficientes e fantásticas que já aconteceram nesse país, a ponto de, anos depois, a liderança desse movimento ocupar a presidência da República. Quer dizer, isso é uma história única, né? Não é uma história cortada. O Lula começou aqui, aliás, eu tenho uma história, sempre gosto de contar, um dia eu estava no sindicato, eu era presidente do sindicato de São Paulo, e recebi um telefonema, a moça disse... olha, eu não era presidente, mentira. Eu era secretária da diretoria. Tem uma pessoa do sindicato de São Bernardo querendo falar com alguém da diretoria. Posso falar. Atendi o telefone, disse, olha, meu nome é Lula. Tudo bem, se isso é nome, tá bom, né? Pode falar. Então, nós estamos aqui com a greve e nós queremos um apoio de vocês, porque a gente sabe como é que é. Nós temos um problema que é a distribuição do fundo de greve. É um problema enorme na greve. Uma greve muito longa, ela é um problema, porque as pessoas chegam lá com a família não estão recebendo, sem dinheiro, chegam lá e falam, eu tenho 5 filhos, aí leva latas de leite para 5 filhos, quando na verdade só tem um. Então, ele dizia, as pessoas mentem por necessidade, mas elas mentem, isso às vezes prejudica outro coletivo, e a gente não sabe como saber se as pessoas estão falando a verdade. Aí disseram para nós que psicólogos sabem isso, se as pessoas estão falando a verdade, né? Então, nós queríamos o apoio dos sindicatos psicólogos para fazer a distribuição do fundo de greve. E eu neguei, a diretoria do sindicato negou, por uma coisa tão boba. Mas hoje, quer dizer, tudo isso olhando hoje, né? Mas assim, a gente não pode alimentar, nós estávamos exatamente naquela fase de que psicólogo queremos ser, quem quer ser psicólogo, não, estamos inventando a profissão. E aí, vem lá um povo operário dizer que a gente adivinha, que a gente sabe, que a gente tem bola de cristal, que a gente sabe quando a pessoa está mentindo. Nós não podemos deixar que a população pense que o nosso trabalho é esse. E recusamos de uma forma muito gentil tudo, explicando que poderíamos ajudar de outro jeito, mas que não tínhamos essa condição. E, nossa, fosse hoje, eu diria assim, a gente sabe mesmo.
A gente sabe mesmo quando as pessoas estão mentindo. A gente não adivinha. A gente tem conhecimento capaz de fazer uma entrevista, de fazer perguntas, de formar um grupo. Imagina, se esse é o problema, forma um grupo, porque as pessoas vão se sentir solidárias, cria laços de solidariedade entre elas. Poderia ter sido feito muita coisa, mas naquele tempo nós recusamos. Acho que o Lula ficou assim, muito traumatizado com isso. Depois de um tempo, quando ele virou presidente, tem muitos psicólogos no gabinete dele, né? Também no da Dilma também tem. E aí diz que ele falava assim, gente, pelo amor de Deus, manda chamar os psicólogos. O que esses psicólogos, o que eles estão pedindo agora? Eles não param de pedir. Diz que ele mandava assim, gente, atende os psicólogos, por favor. Né? Ele mandava assim, atendimento especial aos psicólogos quando a gente batia na porta do Lula. Né? Então, eu acho que assim, esse movimento, fechado parênteses, a história do caos, esse movimento operário, ele ensinou ao Brasil naqueles anos que se a gente não organizasse, não ia dar. Tá? O que ele trouxe de inovação para a sociedade brasileira era a ideia da força produzida socialmente por um coletivo que se organiza. Não é um coletivo que se reúne. Aí as discussões podem discutir depois questão de ir para a rua, né? Porque ir para a rua é uma coisa desorganizada. Ou organiza ou não vai levar a lugar nenhum. Então, o ganho da organização é uma coisa fantástica, dá força, dá discurso unificado, dá discurso com sentido, dá apropriação e ao mesmo tempo possibilita a identificação e com isso laços de cooperação, de unificação entre as pessoas, né? Porque elas se veem na mesma luta, se veem com o mesmo discurso, se veem com as mesmas questões. E isso é importante do ponto de vista psicológico, porque as pessoas possam ter algum ganho. Então, isso nos ensinou o operariado brasileiro. E isso levou os psicólogos a se organizarem. Passamos a incentivar um conjunto de entidades de várias abordagens, várias linhas, de vários pensamentos, mas a ideia era organizar. Nos levou, anos depois, do Fórum de Entidades Nacionais da Psicologia Brasileira, que organiza o pensamento da psicologia a partir das entidades nacionais. Então, é um aprendizado bastante importante que nós vamos conseguir nesses anos. A categoria crescia, lógico, né? Tinha feito a cor da camada média, está todo mundo agora na universidade, todo mundo se formava, todo mundo adorava ser psicólogo, queria trabalhar, nós somos uma das categorias que mais tem vínculo com a profissão escolhida, os índices de falta de pagamento, como chama isso, de inadimplência e de abandono dos cursos é pequeno no campo da psicologia, perto de outros cursos. Isso significa que a gente tem um vínculo forte, né? E aí a gente, quando formava, queria trabalhar. Então a gente tinha uma pressão para o mercado de trabalho se ampliar, a gente precisava que ele se ampliasse. E fizemos coisas incríveis, gente. Nós fizemos uma viseira, que aqui está escrito assim, psicologia, ponha isso na sua cabeça. É ridículo, né, gente? Depois nós fizemos... ainda era uma viseira, né? Depois nós fizemos um plástico para pôr no carro. Psicologia, pense nisso hoje. Nós, tudo eles lá, né, gente? Nós contratamos a Eva Vilma, que na época era assim uma dessas atrizes que hoje são a grande, era jovem, bonita, ela vai para a televisão no horário nobre, que era 8 horas naquela época, ela vai para o horário nobre da televisão no dia 27 de agosto dizer, gente, eu me tornei uma pessoa muito mais feliz depois que eu fiz psicoterapia. A psicologia é muito importante, vocês não sabem como. Gente, que coisa.
Que coisa. Mas assim, não importa, né? São histórias da história que nos permitem perceber que os psicólogos, as psicólogas, naquele período já começavam, né, já se desenvolviam com força, se organizavam para dizer à sociedade que a psicologia é importante, que a psicologia deve ser reconhecida, que a psicologia precisa estar em todos os... São essas as formas que a gente tinha naquele momento de dizer isso e que mostravam uma categoria profissional se constituindo e lutando pelos seus interesses. Além disso, os ventos da Europa, da ebulição na Europa, né, dos anos 68, 70, são importantes também para modificar um cenário exatamente num período em que os como alternativa ou como outro projeto no cenário nacional da psicologia brasileira. Hoje é sempre preciso, sem funcionar de um jeito mecânico, dicotômico, mas é sempre preciso pensar, por exemplo, ao assistirmos as nossas entidades atuando, seja o sindicato, seja o Conselho Federal, seja o Conselho Regional do Paraná, a entidade estudantil, é preciso organizar as informações que a gente obtém dessas ações, dessas entidades, para identificar qual projeto ela defende. Porque uma coisa, uma entidade pode errar, pode não fazer bem o que tinha que fazer, mas é preciso identificar qual é o projeto que ela tem por detrás da sua intervenção. Se é um projeto conservador, tradicional da psicologia, e depois vou caracterizar melhor isso, ou se é um projeto avançado, progressista, do compromisso social da psicologia. Né? São dois, pelo menos, claro, que isso vai se bifurcar em milhões de pedacinhos, mas a gente pode reunir nesses dois grandes projetos. Não? Tá. Bom, eu quero dizer que essa história é para dizer que nós nem sempre fomos às ruas. E para dizer que, de um determinado momento, foi possível ir às ruas. Acho que vocês conseguem identificar no meu relato temporal essas duas possibilidades. Mas quero dizer que há outros elementos, eu vou explorar um deles, que levam a estar na rua ou não estar na rua. Porque hoje, colocada a possibilidade de se estar na rua, nem sempre se defende estar na rua. Né? No sentido simbólico que a gente estava colocando desde o início. Então, isso porque existem ainda duas visões de psicologia, elas coexistem e elas estão postas como possibilidade nos cursos, para os psicólogos da sua prática profissional, né? E que nem sempre a gente percebe como uma leva a uma coisa, como a outra leva a outra coisa. O que eu quero dizer com isso? Que existe uma visão de fenômeno psicológico, né, de psiquismo, de subjetividade, que é distinto. Existem duas, sempre quando eu falo duas, imaginem que isso se ramifica, duas grandes possibilidades de leitura do mundo psíquico. E que uma dessas visões não nos leva às ruas. Essa visão que não nos leva às ruas é o que a gente pode chamar de uma visão dicotômica da subjetividade, ou uma visão naturalizadora da subjetividade, né? Que é a visão talvez ainda obrigada a aceitar aqui com vocês nessa manhã de sábado, que ela ainda é uma visão hegemônica, né? Que ela ainda é a visão majoritária, mas que o número de pessoas que acordam no sábado para vir discutir isso com seus colegas, com a Ana Bock que vem lá de São Paulo, com o Thiago que vem lá do sindicato, né? Que ele cresce, é um número que vem crescendo. Isso pode significar que nós
estejamos efetivamente batalhando na sociedade por nos tornarmos também hegemônicos, né? Nos tornarmos hegemônicos como uma alternativa à hegemonia que tem hoje. Né? Aí, diferenças na forma de lidar, não quer dizer que não tem diversidade, etc., mas vou tomar coragem para usar a disputa da hegemonia. Nós não estamos brincando. Não estamos brincando. Eu, quando me candidatei em 1997 ao Conselho Federal de Psicologia, eu não estava brincando. Eu não fui para dizer que, olha, gente, eu tinha meus filhos para criar, marido, mãe morrendo, pai doente, e eu fui para o Conselho de Psicologia, e meus companheirinhos todos comigo, e o Brasil, em todos os lugares do Brasil, quase todos, né? No Paraná, não. Em quase todos os lugares do Brasil, alguma alternativa se pôs, né, o Paraná foi, depois a gente pode falar um pouco, né, das dificuldades que nós tivemos todo o tempo com a posição paranaense no Conselho Federal de Psicologia, né? Nós tivemos gestões muito conservadoras, muito competentes, mas muito conservadoras nesse conselho, e acho que hoje nós temos uma situação diferente, ainda bem, né? E temos esperança de que os novos ventos batam também no Paraná. Então, a gente não estava brincando, a gente não foi lá porque era legalzinho ser do Conselho Federal de Psicologia. A pessoa chegar em algum lugar e falar, sou presidente do Conselho Federal de Psicologia, não, fica bom, né? Tem peso, assim. Né? Eu estava até contando outro pro Thiago, foi na reunião, né? A história da Casa Civil, foi no carro. Demorando tanto no carro do aeroporto até que eu nem sei mais qual das duas reuniões eu estava, porque teve uma no carro. Que na Casa Civil, né, Zé? Na Casa Civil, quando nós fomos para discutir o negócio do trânsito, eram uns 30 psicólogas, né, todo mundo, e eu não entendia nada de trânsito, mas estava lá, presidente do Conselho Federal de Psicologia. Aí entrou um cara do cerimonial, do não sei do que, e falou assim, quem aqui é presidente do Conselho Federal de Psicologia? Eu. A senhora será a única a ter a palavra nesta reunião. Nossa, que desgraça, né? Mas assim, eu senti o peso do meu cargo, sabe? Nossa, eu sou a única a ter a palavra. E em todo lugar, quando a gente ia na Câmara dos Deputados, assim, eu era a única a ter a palavra. Eu tinha que falar em nome dos sindicatos, eu tinha que falar em nome das entidades, assim, porque o Conselho Federal de Psicologia, presidente do Conselho Federal, na autarquia do Estado, era a única que tinha. Então, um peso bastante grande. Mas eu nem sabia que tinha esse peso, senão eu teria chorado antes, né? Só chorei depois. E aí, assim, era nós estávamos ali, porque assim, gente, alguém tem que fazer alguma coisa. Alguém nesse país tem que ter possibilidade de criar um outro trajeto para a psicologia brasileira. Não dá para a psicologia brasileira continuar nessa trajetória conservadora, aliada aos interesses da elite, sem perceber a população brasileira, o sofrimento do povo brasileiro, sem considerar a cor da pele do povo brasileiro. Como é que a gente pode fazer? Não, tem que ter alguma alternativa. Então, fomos para o Conselho Federal de Psicologia, ocupar o Conselho Federal de Psicologia, para, de uma forma política, usar a entidade para colocar outra possibilidade de psicologia, de projeto de psicologia para os psicólogos e para a sociedade brasileira. Claro que fazendo isso, respeitando a entidade, suas regras, tudo que o que está posto como sua exigência, sua tarefa, sempre levando muito a sério tudo que era da ética profissional, sempre levando muito a sério o atendimento dos psicólogos na boca, na beira do atendimento nos conselhos, mas assim, era preciso fazer alguma coisa. Não sei nem por que eu contei isso, eu me empolguei aqui assim, de repente. Bom, mas eu sei o assunto, né? Não sei por que eu contei essa história. Então, eu estava falando das duas psicologias, né? Então, há uma visão de psiquismo que é conservadora. Veja, nós agora estamos entrando num campo para dizer assim, gente, a política não está só no partido, no movimento social, a política está na ciência, está na epistemologia da ciência, está no exercício da profissão, está na escolha do projeto profissional a desenvolver, né?
tudo isso é política, no sentido mais amplo da palavra, no sentido de que tem a ver com a vida coletiva. Não é possível que a gente demorasse tanto para perceber que psicologia tinha a ver com a vida coletiva. Então, foi importante a gente perceber que havia uma posição que entendia o fenômeno psicológico, então agora estou no campo da epistemologia, entendia o fenômeno psicológico como alguma coisa interna, como alguma coisa absoluta, como uma vida íntima e interna, como um mundo interno. Veja, eu sei que eu vou falar agora uma coisa que vocês ninguém aqui vai estranhar, porque eu falei, é uma posição hegemônica. Mesmo que a gente esteja querendo pensar diferente, todos nós aqui conhecemos e somos familiarizados com a posição hegemônica. Quando eu estudei, eu fiz a minha dissertação de mestrado sobre o trabalho dos psicólogos, como que eles trabalhavam, o desenvolvimento da consciência. Depois alguma coisa ficou esquisita. Quando eu terminei meu mestrado, eu falei assim, tem uma coisa esquisita no meu trabalho, porque eu acho que cada um responde sobre psicologia falando da sua psicologia. Eu acho que cada psicólogo pensa a psicologia de um jeito diferente, então eu vou verificar isso. E o meu doutorado foi sobre isso, sobre a visão de fenômeno psicológico que os psicólogos têm. Até hoje eu gosto dela, sabe? Eu acho ela bem bonitinha. Deu um nome esquisito, no dia que eu lancei, apareceu um monte de gente achando que era lançamento de livro infantil, porque chamava Aventuras do Barão de Munchausen na Psicologia. O Barão de Munchausen, se aqui tem gente com descendência alemã, sabe? É uma figura de histórias alemãs, infantis, que ele é mentiroso, conta um bocado de história absurda. E uma das histórias que ele conta é que ele com seu cavalo tinha que atravessar um pântano, aí ele corre, salta e cai no pântano com o cavalo. Afundando com seu cavalo, sem saber como se livrar daquele pântano, ele se ergue, se puxa pelos próprios cabelos. E com isso ele segura o cavalo com as pernas e sai do pântano se erguendo pelos próprios cabelos. Essa figura é utilizada pelo Michel Louvi para fazer a crítica ao positivismo a partir da perspectiva marxista, e eu então fui buscar no Michel Louvi essa inspiração e pus o nome da minha tese de Aventuras do Barão de Munchausen na Psicologia, para dizer da visão que eu encontrei nos meus questionários, a visão que os psicólogos alimentam sobre o fenômeno psicológico. A ideia de que a gente tem alguma coisa dentro de nós, uma força, uma pulsão, um instinto, energia, o que for, dentro de nós, que a gente chama de psicológico, que nos dá a possibilidade de nos autodesenvolvermos. É como se a gente se puxasse pelos próprios cabelos. Essa força interna. Então é tão interessante que os psicólogos falam assim, o eu verdadeiro. Que eu verdadeiro, cara pálida? Onde você tirou o eu verdadeiro? Este eu que a gente às vezes não conhece, que está dentro de nós. A gente é capaz de fazer um discurso, eu pedi para cada um aqui, gente, em 1 minuto para cada um fazer um discurso sobre o eu verdadeiro. Todo mundo vai saber, porque está muito impregnado. E a gente usa muitas vezes, a gente vai dizer assim, não, mas é que eu quero, eu sei, assim, que profissão que eu vou escolher, na orientação profissional que eu trabalho, os jovens falam assim, não, eu sei, assim, o que meu pai quer, o que minha mãe quer, o que minha namorada quer, o que meus amigos querem, o que eu gosto de ler, o que eu gosto na escola, a professora que eu admiro, o trabalho que eu tenho facilidade, o filme que eu gosto de assistir, tudo isso eu sei, mas eu queria descobrir o meu eu verdadeiro. Eu queria descobrir o que lá dentro, assim, eu sirvo para quê? Ele não se sente satisfeito com todo o conhecimento que ele tem sobre ele, dado pelas relações sociais que ele vive, pelas experiências que ele vive. Ele ainda acha que tem um eu lá dentro, que é capaz, que se destina a uma outra profissão, que ele não sabe bem qual é, e que ele vai em busca de psicólogos para saber qual é o destino do eu verdadeiro dele. A ideia de que o eu verdadeiro ele não aparece muito, ele é muito tímido, o eu verdadeiro. Ele fica lá dentro de nós, ele não se manifesta. E tem teorias em psicologia social, na minha área, que falam do eu social e do eu pessoal. São dois eus que convivem em nós, uma visão dicotómica
dicotômica do mundo, psiquismo é uma coisa, sociedade é outra. A vida coletiva está de um lado, a vida individual está do outro. A sociedade está de um lado, o psiquismo, a subjetividade está de outro. Objetividade, subjetividade, mundo externo, mundo interno, está tudo dicotomizado. E nós estamos pensando no mundo psicológico como um mundo que pertence a esse lado de cá, ao eu verdadeiro, ao mundo interno, à subjetividade, e o resto é fora de nós. A ponto de termos teorias que falam que o mundo externo atrapalha. O mundo externo atrapalha. Veja como nos incomodam as regras do mundo social. De certa forma, os Foucaultianos pensam um pouco por aí. Como que as regras do controle do mundo social atrapalham o meu eu. Como as repressões do mundo social atrapalham o meu eu. Então é como se o eu tivesse um destino pronto dos melhores, porque ele é sempre bacana, ele é natural, ainda mais hoje com essa ideia de natural, ser legal, ele é natural, ele é bom, papapá, e a sociedade é do mal. Ela nos atrapalha, ela nos impede, ela nos cerceia, ela impede que eu manifeste minhas pulsões, ela impede que eu manifeste minhas vontades, meus desejos, ela está sempre cerceando o desenvolvimento daquilo que seria meu eu verdadeiro. Então, ela vira, graças às construções da psicologia, claro, influenciadas pelas visões filosóficas do período, a sociedade vira uma inimiga do mundo psíquico. E nós vamos expurgar a sociedade do campo da psicologia. Vai ficar de castigo lá fora. E nós vamos aqui trabalhar o eu verdadeiro. E aí nós vamos saber como é que ele funciona, quais são a sua dinâmica, as suas estruturas, os seus conteúdos, as suas tensões, as suas felicidades, infelicidades, seus controles. Nós vamos estudar nas mais variadas linhas, nós vamos procurar entender como isto se constitui de verdade. O mundo íntimo, o mundo pessoal íntimo, está completamente apartado do mundo social, porque o mundo social é impeditivo do desenvolvimento adequado desse mundo individual. Claro, alguns vão sentir necessidade, pera lá, gente, também não é assim, né? O mundo não fica lá, veja, as coisas estão aqui, as crianças engatinham, exploram. Claro, tem uma coisa importante que é a influência que este mundo externo vai ter sobre nós. Se tem uma influência muitas vezes negativa, tem também um lado positivo. Não fosse o nosso contato com esse mundo externo, explorando, engatinhando por aí, botando tudo na boca, se não fosse isso, nós não nos desenvolveríamos. Então é preciso pensar nesse mundo como ambiente, como influência. É um mundo que influencia os sujeitos no seu desenvolvimento individual. Então vejam que o mundo psíquico ficou absolutizado pela psicologia. Nós absolutizamos. Ele é em si. Ele é em si. Não precisa de mais nada para explicar. Claro, vou trazer algumas influências que estão sobre o sujeito, mas é como se se deixar ele bonitinho, ele se desenvolve bacana. Purificado, então ele está absolutizado. Claro que, ainda dicotomicamente, quando a psicologia social vai dizer assim, não, mas tem mundo social, tem os outros, chilicou, esperneou dizendo que tinha um mundo social, ela fez o contrário, ela absolutizou o social. As perspectivas sociológicas dentro da psicologia, elas absolutizaram o social. Então é o social que é determinante. Então, vamos estudar lá os papéis, vamos estudar os papéis sociais, as cenas sociais, as regras, as instituições, que aí nós vamos saber como funciona o psiquismo, porque ele é a imagem e semelhança do sujeito. Talvez desses todos se salve o Freud, que percebeu o conflito.
Ele percebeu o conflito e pôs uma instância representando o mundo interno, que é o id, e pôs uma instância representando o mundo externo, que é o superego, e disse que o ego era o resultado das negociações. Então, ele já percebia uma certa tensão nisso, mas ainda sem deixar de dicotomizar. Então, assim, nós não temos teorias, eu não vou dizer que o Vygotsky superou completamente a dicotomia, não. A teoria das representações Moscovici, não. São esforços para superar a dicotomia, porque a dicotomia é a característica da psicologia hegemônica. Então, nós temos alguns esforços, Deleuze e Guattari, ele pode citar muitos, a própria psicanálise, podemos citar o behaviorismo moderno, nós vamos ter tentativas nas várias abordagens de superação do que nós vamos percebendo como uma divisão profunda entre o mundo externo e o mundo interno. Então veja, se essa conjectura que eu estou fazendo aqui tem algum respaldo, serve para alguma compreensão, é para dizer que a sociedade ficou de fora da psicologia. Então nós não tivemos necessidade alguma, durante muitos anos nas construções teóricas, nós não tivemos necessidade de abordar a sociedade onde vivíamos. Não houve qualquer, a não ser um ambiente próximo, nós vamos dar importância ao ambiente próximo, mas assim, a gente não teve necessidade de buscar esses elementos. A ponto do trabalho, que é a atividade estruturante da nossa sociedade capitalista, ficar de fora da psicologia. As teorias de desenvolvimento não falam de trabalho. As teorias da personalidade não falam de trabalho. Ninguém fala de trabalho. Trabalho não tem importância alguma na psicologia. Nós vamos começar a trabalhar a ideia de trabalho quando nós vamos chegar lá na profissionalização e vamos ter necessidade de interferir como psicólogos, interferir na subjetividade daqueles que estão trabalhando. Aí nós vamos, puxa, tem trabalho. Mas eu diria que a psicologia do trabalho é muito mais uma psicologia do emprego do que uma psicologia do trabalho. Depois nós temos a saúde do trabalhador. Agora começamos a falar que tem trabalhador. Mesmo assim a gente ainda fala, a gente ainda não fez, por exemplo, a divisão radical entre trabalho intelectual e trabalho manual para estudar a saúde do trabalhador. Claro, tem gente fazendo isso, mas não é o hegemônico. A psicologia social do trabalho. Legal, está lá, preocupada com a questão do trabalho. Mas nenhuma dessas ainda colocou radicalmente o trabalho no lugar estruturante da subjetividade que a sociedade capitalista mereceria. Quer dizer, é estruturante. Assim como a gente nem percebeu ainda que o eu, a ideia de eu, não é uma ideia eterna. Chavante não tem eu. Porque Chavante só tem vida coletiva. Ele está identificado pelo fato de ser pertencente a uma determinada tribo. Quando se analisa, de vez em quando eu vejo umas análises assim de por que o número de suicídios entre índios aumenta. Uma das explicações é que aumenta porque eles se sentem desterritorializados, eles perderam a identificação com o coletivo, perderam a cultura, a tradição cultural da tribo indígena. Então, o que acontece com esse sujeito? Não sabe quem ele é. Ele perdeu tudo que o definia, que é o coletivo. Então veja, a estruturação como eu é uma estruturação típica da sociedade moderna. Nós precisamos ter criado espaço, a ideia de intimidade, a ideia de privacidade precisou ser inventada. Quem já leu aquela história da vida privada, tem um capítulo ali bastante interessante que vai mostrando, todos eles têm como vai surgindo a ideia de privacidade no decorrer do tempo do desenvolvimento da humanidade. Nós tínhamos espaços na casa que não eram divididos, as pessoas comiam, dormiam, faziam tudo no mesmo lugar. Você vai ali na Casa dos Contos, quem já foi em Minas Gerais, em Ouro Preto,
a Casa dos Contos, você abre a porta da rua, que dá para a rua, dá de cara com tem um vão aqui, que tem um pátio, e você dá de cara lá com uma pedra cheia de buracos, que é onde as pessoas faziam cocô ou xixi para cair na senzala, onde era feita a limpeza. E é ali, porque é perto da cozinha, que ajuda com o cheiro da comida, tudo, a aliviar o cheiro, o fedor, do cheiro das fezes, etc. Então, veja que não tem essa ideia de entrar num banheiro, entrar depois num outro banheirinho dentro do banheiro, fechar uma porta e a gente fazer o cocô, o xixi ali escondidinho do coletivo, entendeu? Não tem, a gente nem fala no fundo do banheiro, né? A gente nem usa, a mãe fala, vou fazer cocô, ninguém fala. Fala, dá licença, vou fazer um cocô ali, ninguém fala, né? Então, assim, isso significa que a gente desenvolveu um sentimento de intimidade. Pelo amor de Deus, vocês não têm nada a ver com o meu cocô. Então, assim, né, essa ideia que foi quebrada. Eu fui acho que na França, não sei, um palácio, uma coisa, que assim, eu fiquei impressionada com a divisão dos espaços. Você entra, tem lá uma sala, aí o homem, o guia fala, aqui a família recebia os convidados. Aí aqui é a sala, aqui é o quarto do rei. Aqui, aí tudo porta, vai entrando porta sobre porta. Aí aqui é o quarto da rainha, aqui é o quarto da princesa. E aqui é o quarto, aqui é a sala de jantar e a sala de música. Aí você olha, cadê a porta? Não, a senhora passou pela porta. Sim, eu passei pela porta, mas eu passei pelo quarto do rei, da rainha, da princesa. Não, é só por aí que se entra. Então vejo que as pessoas que recebiam os convidados, aquela mesa quilométrica que recebia um monte de gente, né, para ouvir música e para jantar, e essa gente toda passava pelos quartos, né, e está lá preservado o pinico, né. Então não tinha essa ideia de intimidade que a gente tem hoje, essa divisão que nas nossas casas, né, as pessoas mais ricas, com melhores condições, têm construções que assim, tem uma porta que separa a chamada ala social da casa da ala íntima da casa. Então tem um lavabo aqui para as pessoas não precisarem ir no banheiro da família lá, até porque os banheiros estão dentro dos quartos, né? Hoje nós temos as nossas próprias roupas, hoje nós temos nosso celular, nossa televisão. Então a ideia de individualidade, de privacidade, caminharam juntas na história. E é isso que vai levar a criar a condição histórica do surgimento de uma ciência que se dedica ao pensamento do eu. Porque primeiro precisou que as pessoas se sentissem como eu. Então, a ideia de identidade está colocada como a identidade é o sujeito saber quem ele é, como ele se sente, a si próprio, como ele se identifica. Mas ninguém conta que para a noção de identidade surgir foi preciso que o capitalismo avançasse, que a sociedade moderna, a modernização, a ideia de modernidade avançasse e trouxesse com ela o individualismo, a ideia de intimidade, de privacidade e tudo mais. Então, porque aí nós tomamos o resultado desse processo histórico como se ele fosse natural, como se sempre tivesse existido, como se ele fosse algo que é natural do humano. É desta forma que a psicologia encara o psicológico, como se fosse natural do humano. Todos esses sentimentos, todas essas formas de que esses contornos depois conceituados, que a psicologia vai perceber muito cuidadosamente, analisando as pessoas na nossa modernidade, tudo isso foi tomado como se nós tivéssemos descoberto. No século XX, nós descobrimos como funcionam os homens. Veja que interessante. O mundo psíquico nós descobrimos agora, no final do século XIX, no começo do século XX. Em vez de imaginar que foi a história que permitiu a construção do chamado mundo psicológico e que foi a crise do sujeito de não saber se a si próprio, ter que se dizer quem é, a pressão social para que ele se individualizasse, foi que cria a chamada crise do sujeito e que leva a uma ciência que pense isso, resolva isso, que é a psicologia. Então, nem sempre existiu ideia de eu, não existe para todos os povos sobre a face da Terra.
existe, claro, talvez para a maioria, porque hoje na globalização tudo isso vai levando, mas quem sabe lá quantos povos ainda existem por aí que se organizam psicologicamente de uma outra forma e que a nossa conceituação de organização psíquica não serve para ler a organização psíquica destas pessoas. E é sempre bom que a gente saiba que assim, serve para ler hoje, né, gente? Precisa ir renovando o jeito de ler, porque com o contato íntimo, né, diz que eu não assisti ainda, mas tem um filme, Ela, que ele se apaixona pela máquina, né? É bem interessante. Veja que nós já estamos começando a pensar na necessidade da psicologia considerar a realidade virtual como uma realidade psíquica real. Né? Então, é preciso que essas coisas sejam pensadas. Quando você quiser interromper, você fala. Quando você quiser interromper, você fala. Ela falou para mim que tem um café, que tem um lanche, e eu estou assim, aguardando ela me dizer para falar, para! Eu falei que eu paro onde ela mandar, depois a gente volta. Então, o mundo, a ideia, acho que estou amarrando, essa outra noção de mundo psíquico que nós estamos querendo desenvolver, construir, divulgar, espalhar, nos apropriarmos, é uma visão que deve nos garantir a possibilidade de trazermos a sociedade para dentro da psicologia. Não mais podemos pensar o humano sem pensar a obra mais significativa que o humano fez, que é a sociedade, né? Que é humana. Não é outra coisa senão a expressão da humanidade, né? Eu tenho um gancho que meus alunos sempre falam assim, nossa, professora, peraí, vale a pena. Ele é para pendurar a bolsa. Assim, e você põe assim na mesa, né? Você vai no bar, no restaurante, você põe assim, eu quando dou aula penduro na minha... Bárbaro, né, gente? Custou R$15. Olha, aí quando eu olho assim, que eu fico olhando, eu namoro ele, eu fico olhando assim, falo, puxa, como você é bonito. Eu falo assim, isto é imagem e semelhança do meu dedo capaz de segurar a bolsa. É exatamente a minha mão, né? Então assim, como as coisas são humanizadas, como a cadeira tem a conformação do meu corpo. Quando a gente fala assim, uma cadeira gostosa, não sei o quê, o que é uma cadeira gostosa? É uma cadeira que toma a conformação do meu corpo relaxado. Uma cadeira firme para eu trabalhar, uma cadeira que toma a conformação do meu corpo para trabalhar, para ficar ereta, né? As coisas que a gente segura, as coisas que... O trator, né? Eu adoro levar meu neto para ver os guindastes. Eu acho aquilo fantástico. Como é que a gente consegue carregar aquela coisa imensa, um guindaste, um homenzinho assim, pam, 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 ele carrega aquilo lá assim, é fantástico aquilo. E assim, é tudo humano. Nada nos é estranho. Tá? É tudo humano, está tudo humanizado. E aí, esta sociedade, na hora em que a gente está produzindo a sociedade, nós estamos produzindo a nós mesmos. Nós estamos nos transformando ou transformarmos o mundo. Então, não dá para pensar o mundo psíquico sem considerar esta relação imbricada, esta relação essencial existente entre o meu sujeito e as demais criaturas. Né? Então, assim, esse mundo imbricado de gente, esse mundo humanizado, ele é um mundo capaz de produzir um mundo psíquico, né? Que corresponde a ele. Ele não é o psiquismo, não quero de maneira alguma voltar a dicotomizar e dizer que ele é o carimbo do mundo externo. Não, ele está se constituindo ao mesmo tempo.
Então, tanto vai do sujeito para o mundo, que faz a sua contribuição no mundo, quanto o mundo fazendo a contribuição no fazer do sujeito, que se apropria disto que é produção coletiva. Eu tinha uma professora que dizia assim: a gente tem mania de dizer que o sujeito se relaciona com outro sujeito. Este influencia este e este influencia este. Ela fala, está errado, isso é positivismo. O sujeito está de um lado, o sujeito está do outro, tem uma flechinha que liga um e o outro, que a gente vai chamar aqui de interação entre as criaturas. E é esta flechinha que influencia um e influencia outro. Ou seja, é um encontro de sujeitos que é o fator determinante da constituição do psiquismo social, de natureza social. Então, que é histórico. Nada que acontece nesse mundo nos é estranho. Por isso, quando a gente pensa que a gente não está na rua, a gente está na rua. A gente pode estar no beco, a gente pode estar na rua fechada, mas quando a gente não sai para a rua, no sentido simbólico, quando a gente não vai ao encontro do outro para produzir juntos alguma coisa, quando a gente não faz isto, a gente pensa que não saiu para a rua, mas a gente está na rua do hegemônico, da elite, da maioria dona do país. A gente só é alguém que fica numa rua e se silencia, não muda de opinião, não enriquece o seu mundo psíquico com a presença do outro, prefere se manter quietinho num lugar que ele não sabe, mas nós vamos contar para ele que é uma rua. Estamos todos na rua. Obrigado.